Você está prestes a conhecer uma história que não fala de grandes heróis ou de conquistas espetaculares. Ela fala de uma menina que nasceu nas ruas, de um menino que reaprendeu a andar com o coração, de uma avó que guardava mágoas no peito e de um homem que acreditava ter tudo, mas não sabia o que era amor de verdade. Se você deixar essa história passar, talvez nunca descubra como a fé de uma criança pode curar o silêncio de uma casa. Como um abraço pode remendar o que parecia perdido. E como o amor, mesmo quando chega tarde, ainda pode ser inteiro. Essa não é uma história sobre finais perfeitos. É sobre recomeços reais, sobre curas que vêm com o tempo e sobre laços que o destino costura devagar, com dor, com ternura, com verdade. Se você ouvir até o fim, vai rir, vai chorar, vai se lembrar de alguém e talvez vai se perdoar também. Mas se não ouvir, vai perder a chance de sentir tudo isso. Então, vem, tem uma estrela brilhando só para você. Inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. O vento passava leve entre os galhos da amendoeira, espalhando folhas secas pela praça da Vila Flor. Era um lugar simples, quase esquecido pelo tempo, mas ali, naquela simplicidade, morava uma menina de olhar vivo e pés descalços. Lídia gostava de dizer que a praça era seu quintal e as estrelas, suas companheiras de sono. Tinha 10 anos, mas carregava no peito uma sabedoria que nem os adultos conseguiam explicar. Acordava cedo, recolhia papelão, ajudava Dona Áurea na quitanda e sempre guardava um pouco de pão para dividir com os passarinhos. Ninguém sabia exatamente de onde ela viera, só que desde muito pequena andava sozinha pelo bairro, com um olhar que parecia buscar algo ou alguém. Num fim de tarde qualquer, como tantos outros, Lídia reparou num menino diferente no parquinho. Tinha os cabelos bem penteados, roupas limpas demais para aquele lugar e uma cadeira de rodas tão nova que reluzia sob o sol. Estava ali, quieto, com o olhar baixo, como se tentasse desaparecer. Ela se aproximou devagar. Oi, eu sou a Lídia. Você vem sempre aqui? O menino olhou para ela com surpresa. Estava acostumado com olhares de pena, não com um sorriso tão aberto. Eu sou o Arthur. Primeira vez que venho. Bem-vindo, então. Aqui tem balanço, gangorra e um cachorro que passa todo dia às 5. Quer conhecer? Arthur riu pela primeira vez em muitos meses. Foi um riso tímido, mas sincero. Ela começou a empurrar a cadeira dele com cuidado, mostrando os cantos da praça como quem apresenta um lar. E naquele instante, sem perceber, Arthur começou a caminhar de novo. Não com as pernas, mas com a alma. Do outro lado da praça, um homem observava em silêncio. Marcelo tinha vindo por insistência da terapeuta, que dizia que Arthur precisava de ar livre e convívio. Ele não esperava nada daquele passeio, mas ali, diante da filha que não conhecia e do filho que não conseguia alcançar, algo se movia sem fazer barulho. Lídia e Arthur passaram a se encontrar todos os dias. Conversavam por horas, riam, faziam planos. E a cada encontro, Arthur parecia mais vivo, mais inteiro. O que Marcelo ainda não sabia, o que ninguém sabia, era que o reencontro mais importante da sua vida já tinha começado. E que a menina de vestido puído e alma luminosa era mais do que uma boa amiga para seu filho. Ela era um pedaço esquecido do seu próprio coração. Os dias passaram com a delicadeza de uma canção antiga. Toda tarde, Lídia esperava Arthur na praça como quem espera uma promessa boa. Levava 2 pedaços de pão com manteiga embrulhados em guardanapo de papel, um para cada um. Era o que conseguia dividir sem faltar. Arthur, por sua vez, chegava mais ansioso a cada dia, pedindo ao motorista que o deixasse um pouco antes, só para poder conversar mais com Lídia antes que o pai chegasse. Ela inventava brincadeiras com pedrinhas, ensinava os nomes dos passarinhos e contava histórias que ouviu de sua mãe. Falava de uma mulher doce chamada Helena, que cantava enquanto lavava roupas e fazia questão de nunca deixar a filha dormir sem um beijo de boa noite, mesmo quando estavam com fome. Minha mãe dizia que carinho também alimenta, contou Lídia certa vez enquanto desenhava corações na terra. Arthur escutava tudo com atenção. Sentia-se leve perto dela, forte até. Sentia, mais do que nunca, vontade de tentar outra vez. Foi num desses momentos que aconteceu. Um passo, trêmulo guiado pelas mãos firmes de Lídia. Mais um passo, depois outro. Mamãe me ensinava assim, disse Arthur com a voz embargada.
Marcelo, que assistia de longe, congelou. Aquela frase não era só uma lembrança de Arthur, era algo mais. Um eco do passado. Sentiu um aperto no peito e se aproximou devagar, sem ser notado. Seus olhos se fixaram na menina. A maneira como falava. O nome da mãe, Helena. A lembrança veio como um sussurro antigo. Ele ainda era jovem, recém-casado, numa fase difícil do casamento. Conhecera Helena numa loja do centro. Foram meses de encontros escondidos, até que tudo terminou abruptamente, quando sua esposa adoeceu. Ele nunca contou a ninguém, e com o tempo, enterrou aquele capítulo como se fosse só um erro. Mas agora ali, diante dele, estava uma menina com os olhos de Helena. A mesma firmeza suave no jeito de falar, a mesma voz doce, a mesma coragem. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Revirou caixas de documentos, procurou velhas agendas. Achou um bilhete antigo rabiscado à mão. Cuide bem do que é seu, mesmo que não saiba que é. Lembrava de ter ignorado aquilo na época. O nome dela era Lídia. Na manhã seguinte, Marcelo fez o que há muito não fazia. Sentou-se ao lado de Arthur na mesa do café. Olhou o filho como quem enxerga de novo. E quando Arthur falou sobre a praça, sobre Lídia, seus olhos se encheram. Ela me dá força, pai. Quando estou com ela, parece que posso tudo. Marcelo apenas assentiu. Sabia lá no fundo que havia mais naquela amizade do que um simples encontro. Era destino, era reparo, e ele começava a entender que a vida, de vez em quando, dá uma nova chance. Mas é preciso coragem para aceitar. Naquela tarde, Lídia chegou à praça mais cedo do que o de costume. Trazia no bolso um pedaço de papel dobrado várias vezes. Era uma das únicas lembranças que tinha da mãe. Uma carta, escrita com capricho, onde Helena falava de sonhos e segredos que um dia prometia contar. Lídia não entendia tudo o que estava escrito, mas voltava a ele sempre que sentia saudade. Enquanto esperava Arthur, percebeu um homem parado perto da amendoeira. Ele não fazia parte da paisagem comum da praça. Usava óculos escuros, camisa de manga longa apesar do calor, e observava tudo sem disfarçar. Quando seus olhos cruzaram os dela, ele apenas virou o rosto e caminhou para longe. Lídia sentiu um arrepio leve. Guardou a carta com mais cuidado e se sentou no balanço, distraída. Arthur chegou pouco depois, sorrindo como sempre, mas algo nela estava quieto demais. Tá tudo bem? Ele perguntou. Eu só vi um homem estranho aqui. Não sei, tive a impressão que ele estava me olhando. Arthur olhou ao redor, preocupado. Marcelo também chegou pouco depois e notou o silêncio entre os dois. Quando Lídia comentou sobre o homem, Marcelo gelou por dentro. Havia algo naquela história que o inquietava. Será que, depois de tantos anos, alguém também sabia o que ele havia escondido? Mas não demonstrou. Apenas disse que podia ser alguém à toa, que a praça era pública e que não precisavam se preocupar. Sorriu, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Naquela noite, Marcelo voltou a vasculhar suas lembranças. Pegou de novo o antigo bilhete deixado por Helena. Releu as palavras agora com outros olhos. Cuide bem do que é seu, mesmo que não saiba que é. E de repente, algo bateu forte. Ele se lembrou que Helena nunca pedira nada, nem dinheiro, nem reconhecimento. Apenas sumiu. E se alguém mais soubesse da existência de Lídia, alguém que não quisesse o bem dela, enquanto isso Lídia, sozinha em seu cantinho de papelões perto da quitanda de Dona Áurea, lia novamente a carta da mãe. No final da página, um trecho que antes passava despercebido agora lhe chamava a atenção. Se algum dia um homem de olhos tristes te encontrar, não fuja, mas cuidado. Nem todos os que te olham te enxergam com o coração. Lídia não sabia por que aquele trecho agora parecia tão urgente, mas sentia que algo estava por vir. E estava. O banco de madeira sob a amendoeira parecia vazio demais sem Lídia. Arthur esperava ali desde o começo da tarde, com as mãos inquietas sobre o colo e os olhos fixos no portão da praça. O tempo passava devagar. O céu escurecia, mas Lídia não aparecia. Ela nunca faltou, sussurrou Arthur ao pai, que também esperava, mais calado do que o normal. No dia seguinte, o cenário se repetiu. E no outro também. 3 dias sem sinal de Lídia. Nenhuma risada correndo entre os brinquedos, nenhuma história inventada, nenhum desenho na areia com galho seco. O vazio era tão grande que Arthur voltou a se calar como antes. Eu achava que ela era de verdade, disse ele com os olhos marejados.
Mas talvez ela fosse só uma história também. Marcelo sentiu um aperto que não sabia nomear. Viu o filho definhar pouco a pouco, como uma planta sem água. Mas o que doía mais era algo novo. Ele sentia falta da menina também. Foi então que tomou uma decisão que jamais imaginou tomar. Ele próprio começou a procurar por Lídia. Naquela mesma tarde, andou pelas ruas do bairro, perguntou nas quitandas, falou com vendedores, olhou em becos, pontos de ônibus, nos bancos da rodoviária. Ninguém a vira. Dona Áurea da quitanda foi quem deu a única pista. Ela dormia ali atrás, no cantinho do galpão. Eu deixava um pãozinho todo dia, mas desde o fim de semana sumiu. Pensei que tivesse ido para outro canto. Marcelo agradeceu e, antes de sair, olhou para o pedaço de chão onde ela costumava se deitar. Havia uma pequena fita vermelha caída ali. Ele se agachou e pegou com cuidado. Era dela. Era como uma pequena chama em meio ao escuro. Naquela noite, Arthur não quis jantar. Ficou abraçado ao travesseiro, olhando para o teto, em silêncio. Pai, você acha que ela vai voltar? Marcelo respirou fundo. Olhou para o filho e, pela primeira vez em muito tempo, falou com o coração aberto. Eu não sei, filho, mas eu vou encontrar. Eu prometo. E naquela promessa, algo novo nasceu. Marcelo, o homem das planilhas e contratos, começava a andar por caminhos que jamais conhecera, o do cuidado, da verdade e do afeto. No fundo, sentia que Lídia não era uma menina qualquer e que o tempo para reconhecê-la estava se esgotando. O que ele ainda não sabia é que ela não havia sumido por escolha própria. Era uma manhã nublada e Marcelo já havia andado por ruas que nunca pensou pisar. A cada rosto que não era o de Lídia, sentia o coração pesar mais. Passou por praças, feiras, vielas, até que, ao dobrar uma esquina no bairro vizinho, avistou uma figura pequena, encolhida entre caixas de papelão, com um cobertor fino demais para o frio. Ele soube, antes mesmo de ver o rosto. Era ela. Lídia, disse baixo, quase sem voz. A menina se assustou ao vê-lo. Tentou se levantar rápido, mas estava fraca. Havia dias que não comia direito. O pão de Dona Áurea tinha acabado no segundo dia. O restante ela dividiu com um filhote de gato que apareceu miando perto dela. Desculpa, eu só queria achar minha mãe, disse baixinho, com os olhos marejados. Marcelo se ajoelhou ao lado dela. Pela primeira vez, olhou nos olhos de Lídia, não como alguém distante, mas como um homem diante de uma verdade antiga e profunda. Lídia, eu vim te buscar. Arthur sente sua falta. E eu também. Ela hesitou. Estava com fome, com medo, com saudade demais. Tinha tentado procurar o antigo prédio onde morava com a mãe, mas ele havia sido demolido. Era como se o mundo tivesse apagado suas lembranças. Eu não queria sumir, só queria saber se ela ainda estava lá. Eu entendo, respondeu Marcelo com a voz embargada. Mas você não está sozinha. Vem comigo. Vamos dar um jeito em tudo isso, juntos. Naquela tarde, ele preparou algo especial. Pediu ao motorista que levasse Lídia até um lugar diferente. Um pequeno parque arborizado, quase vazio, com bancos de madeira e uma mesa sob uma jabuticabeira antiga. Estava tudo muito simples, mas bonito. Havia frutas, pão fresquinho, leite morno com canela e um cobertorzinho dobrado no banco. Lídia olhou em volta, desconfiada, depois emocionada. Foi você que fez isso? Com ajuda, disse Marcelo com um sorriso tímido. Mas pensei em tudo que você gosta. Arthur chegou logo depois, com um sorriso tão grande que parecia acender o lugar inteiro. Ao vê-la, correu, do jeito dele, ainda com dificuldade, mas com vontade, e se jogou nos braços dela. Eu achei que você nunca mais ia voltar. Lídia o abraçou forte, com lágrimas discretas no rosto. Eu também. Enquanto os dois riam e dividiam pedaços de pão com jabuticaba, Marcelo observava de perto. Aproximou-se devagar, sentou-se ao lado de Lídia e com muito cuidado disse: Você é mais forte do que imagina. E se me deixar, eu queria cuidar de você. Não só por hoje, por todos os dias. Lídia o olhou surpresa. Pela primeira vez, viu naquele homem algo diferente. Não apenas o pai de Arthur, mas um alguém disposto a enxergá-la como ela era e talvez, quem sabe, a amá-la. Ela não respondeu com palavras, apenas assentiu, com um olhar sereno, e segurou sua mão com leveza. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Marcelo entendeu. Era o começo.
Naquela noite, depois de deixar Lídia e Arthur brincando no jardim da casa, Marcelo subiu para o escritório sem acender as luzes. Encostou-se à estante, em silêncio, sentindo o coração bater com uma força que há tempos não conhecia. Na penumbra, a casa parecia maior, cheia de espaços vazios, onde antes ele só via sucesso. Pegou uma caixa de madeira antiga, escondida no fundo do armário. Dentro dela, cartas amareladas, um lenço delicado com as iniciais HS e uma fotografia desbotada. Helena sorria, com os cabelos presos num coque simples, os olhos cheios de esperança. Marcelo se sentou, segurando a foto com cuidado. "Me perdoa", murmurou como se ela pudesse ouvir. Durante anos ele se convenceu de que Helena tinha sido apenas um erro de um momento frágil, algo que a vida enterraria com o tempo. Mas agora, com Lídia ali de carne, osso e alma viva, ele percebia que não havia sido apenas um erro, havia sido uma escolha, uma que deixou marcas em duas vidas. Lídia estava nas ruas, sozinha, por causa dele. Começou a se lembrar de tudo com uma clareza que doía. O dia em que terminou com Helena dizendo que aquilo não poderia continuar. A recusa em ouvi-la quando ela tentou falar. E por fim, o silêncio. Nunca mais procurou saber dela. E agora, a filha que nunca conheceu tinha crescido nos cantos da cidade, sem teto, sem proteção, vivendo de restos. Uma menina doce, firme, cheia de amor para dar, e que nunca teve a quem dar esse amor. Marcelo passou horas ali, revendo lembranças como quem limpa uma ferida. Era como se a presença de Lídia tivesse tirado a venda dos seus olhos. A fortuna que construiu, os negócios que mantinha com disciplina, tudo parecia pequeno perto da dívida que sentia no peito. Na manhã seguinte, Lídia acordou num quartinho arrumado ao lado do de Arthur. Ainda estranhava o conforto, a cama, o cheiro de sabão nas roupas. Sentia falta da mãe, do jeito como ela a cobria à noite e sussurrava cantigas antigas. Mas havia algo naquela casa, um calor diferente, que começava a tocar o coração dela. Na cozinha, Marcelo preparava café com as próprias mãos. Estava visivelmente cansado, como quem passou a noite acordado. Quando viu Lídia entrar, tentou sorrir. "Dormiu bem?" "Dormi diferente", respondeu ela com sinceridade. Ele serviu o leite, colocou o pão na mesa e depois se sentou diante dela. Abaixou o olhar, respirou fundo e disse: "Lídia, eu errei muito, com você, com a sua mãe, comigo mesmo. E sei que nenhum gesto meu apaga o que você passou. Mas se você me deixar, eu quero fazer diferente, de verdade." Ela o olhou com calma. Não havia raiva em seus olhos, apenas algo mais profundo, a vontade de entender, de talvez um dia perdoar. "A minha mãe dizia que quem erra precisa primeiro sentir", respondeu. "Depois começa a consertar." Marcelo sorriu com os olhos cheios d'água, porque ele estava pela primeira vez sentindo tudo. E agora queria muito consertar. As primeiras semanas na casa de Marcelo foram como um sonho silencioso para Lídia. Roupa limpa, cama macia, comida quente, livros infantis sobre a escrivaninha. Arthur a seguia por todos os cantos, rindo, querendo brincar, conversar. À noite, eles inventavam histórias sob a luz de um abajur, e Marcelo sempre por perto tentando aprender o que é amar devagar. Mas o coração de Lídia carregava saudade demais. Foi numa manhã chuvosa que ela acordou com um aperto no peito. Sonhara com Helena, como não sonhava há muito tempo. No sonho, a mãe cantava baixinho, penteava seus cabelos e dizia que tudo ia ficar bem. Mas quando Lídia estendeu a mão, ela se desfez no ar. A dor foi como uma fisgada antiga voltando com força. Levantou-se em silêncio, passou pelo corredor ainda úmido da chuva e ficou olhando pela janela. A mansão era grande demais, segura demais, e de repente parecia não pertencer a ela. Naquela tarde, depois do almoço, Marcelo saiu para uma reunião. Arthur cochilava no sofá com um livro aberto no colo. Lídia deixou um bilhetinho curto sobre a mesa. "Eu preciso respirar. Não me procure. Volto quando souber quem sou." E saiu sem fazer barulho. 15 dias se passaram. Marcelo interrompeu viagens, cancelou compromissos, contratou pessoas, vasculhou bairros, becos, paradas de ônibus, abrigos. A cada noite voltava sem respostas, mas não desistia. Arthur, ao contrário, mergulhou em um silêncio profundo. "Ela não vai voltar, pai. A gente achou que podia ser família, mas ela não quer isso." Marcelo segurava o choro para não assustar o filho,
mas dentro dele, a culpa doía como ferro quente. Tinha demorado anos demais para aparecer, e talvez agora fosse tarde. Até que numa tarde de céu limpo, uma funcionária do abrigo municipal telefonou. Encontramos uma menina muito parecida com a que o senhor descreveu. Está em silêncio, sentada no jardim desde ontem. Não quis entrar. Só pediu um pedaço de pão e ficou olhando para o céu. Marcelo foi correndo. Chegou com o coração disparado. E ali, sob um ipê amarelo, ela estava. Sozinha, magra, os cabelos embaraçados, os olhos distantes. Mas viva. Aproximou-se devagar. Lídia, ela não se virou. Falou olhando para as folhas caídas. Eu achei que ia ser mais fácil, mas eu sinto tanta falta dela, e às vezes eu fico com raiva. Do Senhor, de mim, da vida. Marcelo se ajoelhou no chão molhado, do lado dela. Você tem todo o direito de sentir, e eu tenho a obrigação de ficar aqui, mesmo que você não olhe para mim. Ela finalmente virou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, cansados. Por que agora? Por que só agora o Senhor veio? Ele respirou fundo. Não tinha resposta pronta, só o que sentia. Porque agora eu entendi. Tarde, mas entendi. E eu tô aqui, para não ir mais. Os dois ficaram em silêncio. O vento balançava os galhos com suavidade. Não era um final feliz. Ainda era ferida aberta, mas era o começo de um recomeço. E dessa vez, Marcelo não deixaria que ela desaparecesse de novo. Depois que encontrou Lídia sentada sob o ipê do abrigo, Marcelo não conseguiu mais seguir com sua vida como antes. Os dias passavam, e mesmo com Lídia de volta à casa, algo nela permanecia longe. Ela estava ali, sim, mas seu olhar ainda vagava, como se esperasse que alguém a chamasse de volta para um tempo que não existia mais. Foi então que Marcelo decidiu. Não podia mais viver sem entender tudo o que houve. Precisava saber quem Helena tinha sido depois que ele a deixou. Precisava saber como Lídia chegara até ali com tão pouco e com tanto amor ao mesmo tempo. Começou pelas fichas antigas do hospital público do bairro onde Helena havia trabalhado. O nome dela constava nos registros, mas com um aviso triste. Paciente falecida. Complicações por pneumonia não tratada. A data era de 3 anos atrás. Helena morreu sozinha, em casa, sem internação, sem amparo. Marcelo sentou-se no banco do corredor e deixou o peso vir. 3 anos. Enquanto ele fechava contratos e viajava para conferências, ela lutava para respirar. E perdeu. Buscou mais. Foi até o antigo prédio onde ela morava. Hoje uma construção nova. Mas o porteiro da época, seu Olegário, ainda trabalhava ali. Dona Helena? Ah, lembro sim, era uma mulher batalhadora, moça honesta. Sofreu, viu? Criando a menina sozinha. Quase nunca adoecia, mas quando adoeceu, ninguém ajudou. Eu mesmo liguei para o SAMU, mas demorou demais. Quando chegaram já estava tarde. Ela não tinha mais ninguém? Marcelo perguntou com a voz embargada. Só a menina. E olha, vou lhe dizer uma coisa. Ela falava da filha como quem falava de um milagre. Era doida por ela. Dizia que aquela menina era a única coisa certa que tinha feito na vida. Marcelo saiu dali com um vazio diferente no peito. Não era só culpa, era algo mais. Arrependimento profundo. Um tipo de dor que não vinha da vergonha, mas do que poderia ter sido e não foi. Naquela noite de volta à casa, encontrou Lídia sentada no quintal, segurando a carta velha da mãe. Ao lado, Arthur dormia com a cabeça no colo dela. A cena era singela, mas carregava a força de um mundo inteiro. Eu fui atrás da história da sua mãe, disse ele com cuidado. Ela era incrível e forte, muito mais do que eu merecia conhecer. Lídia não respondeu de imediato. A voz dela saiu baixa, mas firme. Eu lembro quando ela ficava com febre e não queria que eu visse. Ela ria para mim, mas tinha os olhos tristes. Eu sabia que ela estava doente. Eu era pequena, mas sabia. E eu fiquei com ela até o último dia. Ela partiu segurando minha mão. Marcelo se ajoelhou ao lado da filha. Eu devia ter estado lá, mas não estive. E agora tudo o que eu posso fazer é estar aqui, se você deixar. Lídia olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo não havia raiva, só saudade e talvez um início de perdão. A minha mãe dizia que a gente não escolhe quem vai embora, mas pode escolher quem a gente deixa entrar. Ela então encostou a cabeça no ombro dele, devagar, e naquele gesto pequeno, Marcelo sentiu algo nascer onde antes só havia culpa, esperança. O tempo dentro daquela casa parecia andar devagar. A cada dia, Lídia se permitia um pouco mais.
Aceitava um prato de comida quente, deixava Marcelo levá-la à escola, ria com Arthur nas brincadeiras do quintal, mas seu coração ainda andava com passos pequenos, medindo tudo, sentindo muito. Num fim de tarde, enquanto observavam as cores do céu, Arthur perguntou: "Você vai ficar de vez, Lídia?" Ela demorou a responder. Olhou para Marcelo, que lia em silêncio do outro lado do jardim. Depois respondeu baixinho: "Eu quero, mas ainda dói." Arthur assentiu com a sabedoria silenciosa que a dor ensina às crianças especiais. Naquela mesma noite, Lídia encontrou no fundo de sua mochila um bilhete antigo, escrito pela mãe. Estava amarelado, mas as palavras ainda vivas. Se um dia a dor bater forte, lembra que o perdão não é esquecer. É decidir continuar, com o coração inteiro, mesmo que ainda doa. Ela leu aquilo mais de uma vez. Sentiu um calor dentro do peito. Uma saudade que machucava e aquecia ao mesmo tempo. E então, naquele instante, algo se moveu dentro dela. Um passo, pequeno, mas verdadeiro. Na manhã seguinte, preparou um chá com as próprias mãos e levou até Marcelo, que estava na varanda. Ele a olhou com surpresa, depois sorriu, mas seus olhos não disfarçaram a emoção. "Obrigado", disse ele com a voz trêmula. "Foi minha mãe que me ensinou. Ela dizia que o cuidado cabe nas pequenas coisas." Marcelo ficou em silêncio, segurando a xícara com as duas mãos. Então, com o coração apertado, murmurou: "Eu sonhei com ela ontem." Lídia o encarou. "Com a minha mãe?" "Sim." Ela me olhava, sem dizer nada. Só me olhava, e eu caía de joelhos como agora. De repente, a emoção que Marcelo vinha tentando conter há semanas transbordou. Ele se levantou cambaleante, deu 2 passos em direção ao jardim e caiu de joelhos no chão molhado pela neblina da manhã. "Me perdoa, Helena", sussurrou com a voz embargada, o rosto contra as mãos. "Me perdoa, Lídia, por ter deixado vocês sozinhas, por não ter sido homem quando devia, por ter me escondido do que era mais importante." Lídia correu até ele, assustada com a dor que viu nos olhos do pai. Não esperava vê-lo assim, não como o homem forte que impunha ordens, mas como alguém quebrado de verdade, entregue à própria culpa. Ela se ajoelhou ao lado dele. Não disse nada. Apenas o abraçou mesmo com o corpo ainda vacilante, com a alma ainda ferida. E naquele abraço apertado, sem palavras, estava o primeiro gesto de perdão. "Minha mãe dizia que chorar também é força", sussurrou por fim, "e que os pais não precisam ser perfeitos, só precisam ficar." Marcelo assegurou como se ela fosse a única coisa certa que tinha agora. E era. Ali, naquela varanda silenciosa, sob a luz tímida da manhã, pai e filha se encontravam pela primeira vez. Não no nome, mas no coração. E Arthur, do corredor, assistia em silêncio. Sabia que algo importante estava acontecendo. Sabia que, finalmente, eles estavam todos no mesmo lugar. Um começo. O quarto de Arthur estava quieto demais naquela manhã. A luz do sol entrava tímida pela janela, dançando nas paredes claras, mas ele continuava deitado, olhos abertos, encarando o teto como se esperasse respostas que não vinham. As muletas estavam encostadas ao lado da cama. Há semanas, ele vinha se esforçando, dando pequenos passos pela casa com a ajuda delas. Todos comemoravam, sorriam, torciam, mas naquela manhã, algo nele havia desabado. "Não quero levantar", disse, quando Marcelo entrou no quarto. "Filho, tá tudo bem? Teve dor?" O pai perguntou preocupado. "Não foi dor no corpo, foi aqui", respondeu, apontando para o peito. Marcelo tentou animá-lo, mas nada parecia surtir efeito. Arthur virou de lado e puxou o cobertor até o queixo. Marcelo saiu em silêncio, sentindo-se impotente. Ao passar pela cozinha, encontrou Lídia preparando leite com chocolate. "Ele ainda tá deitado", disse, antes que Marcelo falasse qualquer coisa. "Eu ouvi ele dizer que não quer levantar." Marcelo suspirou, encostando-se na bancada. "Acho que ele tá desanimado. Medo, talvez, de tentar e não conseguir mais." Lídia ficou pensativa por um instante. Depois, pegou uma caneca e disse com a voz mansa: "Deixa comigo." Ela subiu devagar, sem fazer barulho, e entrou no quarto. Sentou-se na ponta da cama e ficou em silêncio. Esperou, até que ele se virou, com os olhos tristes. "Não quero cair de novo, Lídia. Mas cair não é o fim", respondeu, olhando para ele com doçura. "É só uma pausa para a gente respirar." Arthur fungou. "E se eu nunca conseguir andar direito?" Lídia segurou sua mão com delicadeza.
Você já foi forte o bastante para levantar daquela cadeira. E ninguém esquece como se luta assim. Vamos, um passo de cada vez. Eu tô aqui. Arthur a olhou por um instante. Depois, com esforço, sentou-se na beirada da cama. Seus pés tocaram o chão frio. Lídia pegou as muletas e colocou ao lado dele. Hoje a gente só vai até o jardim. Não precisa correr, só sentir o vento. Ele assentiu, respirando fundo. Você promete que não solta minha mão? Prometo, disse ela sorrindo. E juntos deram mais um passo. No jardim, o sol finalmente rompeu as nuvens. E Arthur, com passos lentos, mas firmes, atravessou o gramado com a certeza de que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre teria alguém ali para lembrá-lo de que ele era capaz. E Marcelo, vendo da janela, sentiu o coração se aquecer. Aquela menina que ele quase perdeu para sempre agora era a alma da casa. Desde que reencontrou Lídia e começou a conhecê-la de verdade, Marcelo se via tomado por um impulso quase obsessivo: reconstruir os pedaços de vida que ela perdeu. Queria devolver à filha tudo o que ela não teve, mas sabia que carinho e estrutura não substituíam raízes. Foi num dos cadernos antigos de Helena, que Lídia guardava entre seus poucos pertences, que ele encontrou um endereço escrito à mão, com a letra firme de uma mulher mais velha. Dona Dalva S. Rocha, Rua das Violetas, 82. Sem avisar Lídia, Marcelo foi até lá. A casa era modesta, com jardineiras floridas nas janelas e uma cerca branca com a pintura descascada. Parecia parada no tempo. Ele bateu palmas 2 vezes. Uma mulher idosa abriu a porta com olhos atentos e rosto forte, marcada pelo tempo, mas com uma expressão que endurecia ao menor sinal de lembrança. Dona Dalva, sou Marcelo. Eu sei quem o senhor é. Ela cortou sem pestanejar. Ele baixou o olhar. Vim falar sobre a Lídia, sua neta. Ela está comigo agora. Os olhos da mulher tremeram ligeiramente, mas seu rosto permaneceu rígido. E por que acha que isso me interessa? Porque ela é sua neta. E porque ela tem o direito de saber quem é, onde veio, e talvez quem ainda pode amá-la. Dona Dalva respirou fundo, encostando a porta sem fechá-la. Minha filha nunca mais voltou para essa casa. E sabe por quê? Porque sentia vergonha. Por causa de você. Por causa do que viveu nas sombras. Porque acreditou num homem casado que sumiu quando ela mais precisou. E eu nunca a culpei. Mas ela se culpava. Ela achava que tinha sujado o nome da família. Que tinha decepcionado a mim e ao pai dela que já tinha partido. Marcelo sentiu o peso de cada palavra como pedra sobre os ombros. Quis responder, mas sabia que não havia defesa. Ela morreu sozinha. E eu enterrei minha filha sem saber onde estava sua alma. Agora o senhor vem aqui querer devolver o que me tirou? Não, disse Marcelo com honestidade. Eu vim aqui porque sei que não posso devolver nada. Só posso tentar cuidar do que restou. E talvez, se a senhora deixar, Lídia possa ter o que Helena nunca teve. Um recomeço sem vergonha, com amor. Dona Dalva o encarou longamente. Por dentro, algo vacilava. Mas seus olhos estavam marejados de anos. Anos em que ninguém apareceu. Em que nenhuma carta chegou. Em que a filha desapareceu com uma menina pequena e nunca mais foi vista. Diga a Lídia que ela não tem culpa de nada, disse enfim com a voz embargada. Mas eu não quero ver o senhor aqui de novo. Me deixe com meu luto. Ela fechou a porta com suavidade. Marcelo ficou ali por alguns instantes. O cheiro de violetas no ar, o barulho distante de um rádio ligado, e dentro dele a certeza de que o perdão não se exige, se oferece e se espera. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Lídia lendo um livro com Arthur. Os dois deitados no tapete da sala. Você saiu? Ela perguntou, erguendo os olhos. Marcelo sorriu, cansado, mas com algo novo no olhar. Fui atrás de um pedaço seu, que talvez um dia volte. Ela não entendeu de imediato, mas algo no tom dele tocou fundo. E naquele silêncio, entre palavras não ditas, algo dentro de Lídia também começou a querer voltar. Nos dias que seguiram, Lídia notou algo diferente no pai. Marcelo andava mais quieto, mais observador. Olhava para ela com um cuidado que não pesava, mas que parecia guardar segredos. Ele ainda a levava à escola, ainda esperava na porta com lanche e sorriso discreto. Mas havia algo em seus olhos, uma mistura de ternura e culpa que parecia carregar o mundo. Numa tarde fria, enquanto Arthur pintava no chão da sala, Lídia se aproximou do pai na cozinha. Você foi atrás de alguém, não foi? Marcelo parou de mexer o café por um instante.
Depois retomou o movimento com calma. Fui. Ela esperou. Ele não mentiu. Fui atrás da sua avó, a mãe da sua mãe. Lídia ficou em silêncio. O nome avó soava estranho nos ouvidos, como uma palavra de outro tempo. Ela não sabia se doía ou se aquecia. Ela falou de mim? Falou. Ela se emocionou, mas ainda está ferida. Muito. Como se o tempo tivesse parado no dia que perdeu a filha. E ela vai me querer? Marcelo olhou para Lídia com um cuidado imenso. Ela já te quer. Só ainda não sabe como mostrar isso. Lídia assentiu devagar. Depois saiu da cozinha e ficou sentada no jardim por um longo tempo. Seus pensamentos pareciam flutuar por entre as flores, até que Arthur se aproximou com um desenho nas mãos. Fiz a gente 3, disse ele apontando. Você, eu e o papai. Mas tem um espaço vazio aqui. Quem é? A vovó. Se um dia ela vier, eu já tenho um lugar para ela. Lídia sorriu com os olhos úmidos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela sentou-se na escrivaninha e escreveu uma carta. Curta, simples, dobrada com cuidado e entregue ao pai pela manhã. No envelope apenas escrito, para a dona Dalva. Dentro havia uma única frase. Se a senhora quiser, posso te chamar de vó, mas se não quiser, tudo bem. Eu só queria que soubesse que a mamãe falou bem da senhora até o fim. Marcelo leu emocionado e naquela mesma tarde deixou o envelope sobre o portão da casa de dona Dalva. E partiu, sem resposta. Ainda. O envelope permaneceu 3 dias sobre o portão da casa de dona Dalva. A cada manhã Marcelo passava discretamente pela Rua das Violetas, na esperança de vê-lo recolhido. Na 4ª manhã, enfim, ele não estava mais lá. Marcelo não soube se ela leu, mas aquilo bastava por hora. Enquanto isso, na casa onde agora viviam, Lídia tentava aprender como era pertencer. Coisas simples. Deixar o calçado na entrada, ter um lugar à mesa, escovar os cabelos com calma. Tudo era novo, bonito e às vezes assustador. Num sábado de sol, ela e Arthur estavam no sótão, um espaço que Marcelo pouco usava, cheio de caixas antigas e cheiros de tempo. Arthur dizia que ali moravam coisas esquecidas que ainda queriam contar histórias. E como em todas as vezes que falava isso, Lídia sorria. Foi mexendo numa das caixas que ela encontrou uma bolsa de tecido envelhecido, coberta por uma manta. Abriu com cuidado, e lá dentro havia algo que fez seu coração parar por um instante. Uma echarpe de linho azul com bordados à mão. Era da sua mãe. Ela se lembrava bem. É dela, murmurou, apertando o tecido contra o rosto. Marcelo subiu pouco depois e a encontrou ajoelhada ali, chorando baixinho. Ela usava essa echarpe quando me buscava na escola. Tinha cheiro de lavanda. Eu achava que era o cheiro do amor. Marcelo se agachou ao lado dela. Eu não sabia que estava aqui. Deve ter ficado junto das coisas dela. Numas das vezes em que a procurei, sem coragem de falar com ela. Lídia segurou a echarpe como quem segura uma presença. Naquela noite, ela a colocou sob o travesseiro e dormiu com um sorriso pequeno, mas sereno. No dia seguinte, enquanto Marcelo tomava café e Lídia ajudava Arthur com o caderno de pintura, a campainha tocou. Marcelo foi atender, sem esperar visitas. Ao abrir a porta, o mundo pareceu silenciar por um instante. Dona Dalva estava ali. Vestia um casaco simples, uma expressão firme no rosto, mas os olhos estavam marejados de uma ternura antiga. Na mão, segurava o envelope já aberto. Eu li, disse, direto ao ponto, e vim ver com meus próprios olhos se o senhor realmente está cuidando dela, como diz. Lídia surgiu na porta da sala devagar, como se fosse um sonho prestes a acordar. A avó e a neta se olharam. Não houve correria, nem lágrimas exageradas. Apenas 2 olhares reconhecendo uma raiz que nunca foi arrancada de verdade. Dona Dalva respirou fundo. Você parece com a sua mãe. No jeito. No silêncio também. Lídia mordeu os lábios para conter o choro. Depois deu um passo à frente. Eu ainda lembro da sua voz, vó. E do bolo de fubá com calda de goiaba que a senhora fazia. A avó sorriu, finalmente. Um sorriso contido, mas verdadeiro. E ainda faço. Se um dia quiser voltar para almoçar comigo, vai ter bolo. E chá. E saudade para pôr em dia. Marcelo em silêncio recuou. Aquilo era delas. Lídia assentiu e pela primeira vez sentiu que não havia perdido tudo. Havia passado por muito, sim, mas agora tinha onde voltar, e a quem chamar de vó. E naquele domingo de céu claro, a casa parecia mais cheia, não de gente, mas de presença.
e de passado que começava a se transformar em paz. O domingo amanheceu com cheiro de bolo assando no forno e som de rádio tocando baixo, como nos tempos antigos. Lídia acordou antes dos outros, calçou os chinelos e foi até a cozinha com passos leves. Encontrou Marcelo preparando café. Ele sorriu ao vê-la, mas notou algo diferente em seus olhos. "Vai sair?" perguntou, reparando no vestido florido que ela vestia, um dos poucos que aceitara ganhar. "A avó me convidou para almoçar hoje, só eu e ela." Marcelo assentiu com o coração apertado, não por tristeza, mas por gratidão. Ele sabia que aquele momento era delas, que ele não devia interromper, apenas confiar. Pouco depois, Dona Dalva chegou. Esperava no portão com uma cestinha coberta por um pano bordado. Lídia correu até ela devagar, ainda tímida, mas com o coração disparado. "Você gosta de broa de milho com erva doce?" perguntou a avó, já abrindo um sorriso meio escondido. "Gosto do que tiver cheiro de lembrança", respondeu Lídia com os olhos cheios d'água. Foram caminhando pelas ruas tranquilas, como duas conhecidas que aos poucos lembravam que sempre foram parte uma da outra. Chegaram à casa simples de Dona Dalva, que agora parecia mais viva, mais limpa, como se tivesse sido arejada só para aquele encontro. Na parede da sala havia uma única fotografia de Helena, com 16 anos, cabelos soltos, sorriso inocente. Lídia parou diante dela e sentiu as pernas fraquejarem. "Posso?" perguntou, apontando para o porta-retrato. "Pode, filha. Essa foto nunca saiu do lugar. E agora, parece que ela voltou para casa com você." As duas sentaram à mesa. O cheiro do almoço tomava conta da casa. Arroz com alho dourado, frango ensopado e o famoso bolo de fubá com calda de goiaba no fogão. Mas foi no meio do silêncio do almoço que a emoção rompeu de vez. "Eu devia ter ido atrás de vocês", disse a avó de repente, com a voz trêmula. "Mas eu fiquei orgulhosa, fiquei ferida. Quando sua mãe sumiu, eu achei que ela tinha me deixado por vergonha. Mas agora entendo. Ela estava tentando te proteger. Ela foi forte. E eu, fraca." Lídia se levantou devagar, rodeou a mesa e se sentou no colo da avó. Foi um abraço demorado que não pediu licença. As duas choraram. Choraram como quem limpa os cantos do coração. E naquele pranto, tudo o que foi calado durante anos finalmente se disse. "Você se parece com ela", sussurrou Dona Dalva, alisando os cabelos da neta. "Mas tem algo só seu. Um brilho que não se ensina, que se carrega. Minha mãe me ensinava tudo com o olhar", respondeu Lídia, entre soluços. "E eu sempre imaginei como seria ter uma avó. Agora eu sei, e é mais bonito do que eu sonhava." Passaram a tarde juntas, entre fotos antigas, histórias guardadas, receitas de caderno amarelado e memórias partilhadas como relíquias. O tempo parecia ter voltado só para elas, como se Helena estivesse ali, presente no cheiro da comida, nas palavras ditas com carinho, no entrelaçar das mãos. Quando Lídia voltou para casa no final da tarde, trazia a echarpe azul nos ombros e os olhos vermelhos de tanto chorar. Arthur correu até ela, preocupado. "Você tá triste?" "Não", disse ela sorrindo. "Hoje foi o dia mais feliz da minha vida." E Marcelo, vendo de longe, entendeu que ali, naquele reencontro de gerações, um pedaço da história tinha se curado. Não para esquecer, mas para continuar, com mais força, com mais amor, com mais raiz. Marcelo não dormia bem havia dias. Desde o reencontro de Lídia com Dona Dalva, uma paz silenciosa parecia habitar a casa, mas dentro dele, algo ainda doía como espinho preso. Era como se faltasse uma peça nesse quebra-cabeça de sentimentos. Decidiu então vasculhar o que nunca teve coragem de encarar, as próprias memórias. Voltou aos e-mails antigos, às agendas arquivadas, às cartas que um dia ficaram sem resposta. E foi entre papéis esquecidos que encontrou uma nota manuscrita, com a caligrafia clara e firme de Helena. "Marcelo, eu preciso te contar algo, é importante, mas entendo se não puder me ouvir agora." A data era de 7 dias antes de ele ser internado para uma cirurgia delicada. Um problema cardíaco que o abalou física e emocionalmente por meses. Ele se lembrou. Estava emocionalmente fechado, com medo, frágil, e mandara dizer que não queria ver ninguém, muito menos assuntos antigos. Helena tentou. Ela tentou. E ele escolheu o silêncio. Marcelo sentiu o chão fugir. Levantou-se da poltrona num sobressalto. Andou pela sala como quem tenta fugir de si. O mundo girava dentro do peito. A culpa já não era mais um sentimento. Era uma presença.
Enquanto isso, no jardim, Arthur tomava coragem. Com as muletas apoiadas no portão e o rosto suado pelo esforço, ele chamou por Lídia, que ainda estava se trocando após o banho. Lídia, vem ver! Ela desceu correndo. Marcelo também ouviu e se aproximou da janela. Arthur, determinado, tentava dar os passos sem ajuda, só com as muletas e a própria vontade. 1, 2, 3. Mas o quarto passo veio em falso. As muletas escorregaram e ele caiu. O barulho seco no chão de pedra foi suficiente para o mundo congelar. Lídia correu até ele, o rosto em pânico. Arthur, Arthur! Ele chorava, não de dor no corpo, mas da alma. Eu não consigo. Foi tudo à toa. Tudo à toa. Marcelo chegou no mesmo instante. Ajoelhou-se ao lado do filho, o coração disparado, os olhos cheios d'água. Não foi à toa, filho. Escuta, disse ele, segurando o rosto do menino. Nada foi perdido. Você caiu sim, mas olha o tanto que já andou. Arthur soluçava. Mas eu queria que vocês se orgulhassem de mim. Lídia segurou sua mão firme com os olhos marejados. A gente já se orgulha, só por você ter tentado de novo. Quem anda com coragem nunca volta para o mesmo lugar. Marcelo abraçou os dois ali mesmo com força e chorou. Não só pelo filho, mas pela filha, pela mulher que tentou contar uma verdade e ele se recusou a escutar. Por tudo que foi adiado, escondido, negado, mas também chorou por agora, porque apesar de tudo estava ali, com os dois tentando, e no fundo sabia que amar não era consertar o passado, era escolher ficar para viver o presente. O hospital era frio, silencioso e limpo demais. Marcelo andava de um lado para o outro no corredor, o rosto cansado, os olhos fundos. Lídia sentava num canto da sala, as mãos apertadas entre os joelhos, o corpo inteiro em tensão. Arthur havia passado por uma bateria de exames. Após a queda, o médico recomendou avaliações mais profundas, e agora os resultados estavam sobre a mesa de uma sala iluminada por luz branca e fria. Senhor Marcelo, começou o médico em tom firme e profissional. O avanço de Arthur foi admirável, mas, neurologicamente, ele já alcançou o que poderia alcançar. As áreas afetadas, infelizmente, não permitirão progressos significativos. Ele pode caminhar com ajuda por curtas distâncias, mas dificilmente vai superar isso. Marcelo assentiu em silêncio, mas por dentro algo desmoronava. E foi nesse momento que, do canto da sala, Lídia se levantou de supetão. Isso não é verdade. O médico se virou surpreso. Você não entende nada, ela gritou com os olhos cheios de lágrimas. Ele já fez o impossível uma vez. Ele saiu daquela cadeira. Eu vi com meus próprios olhos. O senhor viu papéis. Eu vi fé. Mocinha, por favor. O médico tentou interromper. Ele é mais forte do que qualquer exame. A mãe dele ensinou isso para ele. E eu também acredito. E não é o senhor quem vai me dizer que acabou. O médico ignorou, com um leve gesto impaciente, e continuou a falar com Marcelo como se Lídia não estivesse ali. Marcelo não respondeu. Estava ali, parado, sentindo a esperança escoar como areia entre os dedos. Mas Lídia já tinha saído da sala. Ela foi direto até Arthur, que estava sentado na maca, encolhido, mexendo na barra da blusa. Ele não chorava, mas o silêncio dele doía mais do que qualquer lágrima. Lídia se ajoelhou diante dele e pegou suas mãos com firmeza. Arthur, olha para mim. Ele levantou os olhos devagar. Você lembra o que me disse aquele dia na praça? Que sentia a sua mãe perto quando tentava levantar? Arthur assentiu, a voz embargada. Então lembra dela agora. Lembra do que ela diria. Lembra do que você sentiu. E anda. Anda comigo. Ele hesitou. O corpo ainda tremia, mas os olhos já estavam prontos. Ela se levantou, deu 2 passos para trás e estendeu as mãos. Vamos, Arthur, eu acredito em você. E você sabe que consegue. A porta da sala se abriu. Marcelo apareceu com um semblante pesado, pronto para consolar, mas parou. Arthur, com esforço, desceu da maca, pôs os pés no chão, apoiou-se nas muletas e andou. 1 passo, outro, e mais um, sem instrução, sem promessa de cura, só com fé. E no silêncio da sala, Lídia chorava. Marcelo também. O médico imóvel apenas observava. Arthur, suado e ofegante, chegou até ela. Lídia abriu os braços e o abraçou com todo o amor do mundo. Eu sabia, sussurrou ele no ouvido dela. Eu também. E naquele abraço, mais uma vez, a vida desmentia os limites.
porque há coisas que a medicina não explica. Mas o coração sempre sabe. O corredor do hospital estava em silêncio. Aqueles instantes depois da caminhada de Arthur pareciam suspensos no tempo. Lídia ainda o abraçava com força, o coração disparado. Marcelo não conseguia tirar os olhos do filho. E Arthur respirava fundo, como quem acabava de vencer uma montanha. Papai? Disse ele, rompendo o silêncio. Marcelo se aproximou, engolindo a emoção. Sim, filho. Arthur soltou-se devagar do abraço de Lídia. Olhou para as muletas apoiadas contra a parede. Olhou para os próprios pés. E então, num gesto simples e ao mesmo tempo imenso, empurrou as muletas para o lado. Eu quero andar sem elas. Arthur, Marcelo murmurou em choque. Eu preciso tentar. Ele deu um passo. Torto, tremendo, mas firme. Depois outro. O corpo inteiro parecia um campo de batalha, mas o olhar era de alguém que acreditava. Lídia tapou a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Vai, sussurrou como se falasse com o coração dele. Arthur caminhava, sem muletas. Os pés arrastavam um pouco. O equilíbrio era frágil, mas ele andava, com dificuldade, com dor, mas andava. E enquanto cada passo acontecia, Lídia sentia uma lembrança forte nascer dentro de si, a voz de sua mãe. Mesmo quando o mundo disser que não dá, filha, a gente dá um jeito, nem que seja andando devagar. O que importa é não parar. Ela repetiu essas palavras baixinho entre soluços, como se Helena estivesse ali soprando em seus ouvidos. Mamãe, você tá vendo isso? Disse entre lágrimas. Ele tá andando, mãe. Marcelo caiu de joelhos, como antes, mas agora por outro motivo. Seus olhos estavam cheios de água, o rosto vermelho rendido. Ali naquele hospital frio, tudo em que ele acreditava se desfez como vidro fino. As certezas, os limites, as explicações. E no lugar nasceu algo novo, algo que não se escreve em relatórios, que não se ouve em diagnósticos, que não se mede em estatísticas. Nasceu a fé. Arthur caiu sentado no chão ao final do corredor, exausto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu consegui. Lídia correu até ele e o abraçou como se o protegesse do mundo. Conseguiu, Arthur. Conseguiu mais do que isso. Você ensinou a gente a acreditar de novo. Marcelo se aproximou devagar, ajoelhou-se diante do filho e com a voz mais sincera que já teve, disse: Eu nunca fui tão orgulhoso de alguém na minha vida. Arthur sorriu. Então agora você acredita? Marcelo segurou as mãos do menino com os olhos marejados. Agora, filho, eu acredito em tudo. A casa já não era a mesma. As paredes pareciam mais claras, as janelas mais abertas, e até o som do vento pelas cortinas tinha um tom de esperança. Depois do episódio no hospital, Marcelo tomou uma decisão silenciosa, mas firme. Iria dar a Lídia tudo o que a vida dela não teve tempo de oferecer. Não se tratava apenas de roupas novas ou brinquedos bonitos. Marcelo entendeu que o que Lídia mais precisava era daquilo que nunca se pode comprar: tempo, presença, afeto, constância. Começou pelas manhãs. Levantava cedo para preparar o café, mesmo que a cozinheira estivesse ali. Queria que ela sentisse o cheiro do pão fresco vindo da cozinha, o mesmo que sua mãe preparava nos dias bons. Depois, levava Lídia e Arthur até o portão da escola, sempre com um beijo na testa e um "tô com vocês". Montou um quarto só para Lídia, não luxuoso, mas cheio de cuidado. Pediu que ela mesma escolhesse os lençóis, os livros, as cores da parede. Havia uma estante pequena com flores de pano que lembravam a praça da Vila Flor, um cantinho com uma escrivaninha iluminada para que ela escrevesse suas histórias, e no canto mais especial, uma caixa de madeira, onde ela guardava lembranças da mãe. A echarpe azul, agora lavada e perfumada, repousava ali como um relicário de amor. Lídia, a princípio, se assustava com tanto carinho, não por ingratidão, mas porque nunca tivera tanto. Mas aos poucos foi se aquecendo, como quem se permite confiar depois de muitos invernos, e ao lado dela estava sempre Arthur. Ele agora andava com passos incertos, mas determinados. As muletas estavam guardadas num canto do armário, ainda por perto, mas não mais parte de sua rotina. Todos os dias Lídia o acompanhava em suas caminhadas pelo jardim, pela calçada, pela escola. E mesmo quando ele tropeçava, ela não fazia alarde.
apenas segurava a mão dele e dizia: devagar não é parar. E Arthur sorria, com aquele brilho nos olhos que só quem já enfrentou a escuridão conhece. Nos fins de tarde, os dois gostavam de sentar na varanda para desenhar sonhos em cadernos brancos. Ele desenhava bicicletas e pipa, e ela, casas coloridas e jardins com bancos de praça. Marcelo, ao observá-los, sentia que algo dentro dele finalmente se completava. Um dia, sentou-se ao lado de Lídia enquanto ela escrevia no caderno. "O que você está anotando aí?" Ela sorriu, sem tirar os olhos da folha. "Tô fazendo uma lista." "Lista de quê?" "De tudo o que eu tenho agora, e que eu achei que nunca ia ter." Marcelo ficou em silêncio. Só passou a mão nos cabelos dela com um gesto que dizia mais do que qualquer palavra, porque naquele momento ele sabia. Não estava apenas devolvendo o que Lídia perdeu, estava na verdade ajudando a construir algo novo, algo que Helena teria se orgulhado de ver. E Lídia, agora em paz, sabia que andar ao lado de Arthur, mesmo quando ele cambaleava, era também o jeito que encontrara de seguir com sua própria alma firme. A manhã estava silenciosa, com um céu claro e um vento suave soprando pelas janelas abertas da casa. Marcelo preparava o café distraído, enquanto Lídia organizava a mesa. Era domingo, dia de calma, de descanso, de pão com manteiga ainda quente. Mas no andar de cima, o mundo estava prestes a mudar. Arthur acordou antes do sol subir completamente. Sentou-se na cama e ficou um tempo em silêncio, olhando para os próprios pés. Respirou fundo, como quem conversa com algo dentro do peito. Olhou para a parede, onde havia colado um desenho antigo que fizera com Lídia. Ele andando num campo aberto, sorrindo de braços abertos. "Quero surpreender", murmurou para si mesmo. Levantou-se devagar, como sempre fazia, testando o equilíbrio, mas não foi buscar as muletas. Olhou para a porta do quarto aberta e depois para a escada. Ficou parado diante dela, imóvel. O coração batia como um tambor. O corrimão parecia muito longe, os degraus altos demais. "Eu não posso ser medroso", disse com a voz trêmula. "Não agora." Então colocou o pé no primeiro degrau, depois no segundo. O terceiro veio com tremor, e o quarto com um arrepio que percorreu sua espinha. Mas foi aí que aconteceu. Arthur sentiu as pernas se firmarem. Pela primeira vez, desde que tudo começara, elas estavam ali, fortes, vivas. O medo virou coragem, e a coragem virou movimento. Arthur, com lágrimas nos olhos e os pés nus, desceu os últimos degraus com firmeza, e quando tocou o chão da sala, soltou um grito que ecoou pela casa. "Pai, Lídia!" Marcelo apareceu correndo com os olhos arregalados. "Arthur! O que aconteceu? Meu Deus, você caiu!" Lídia veio logo atrás, com o coração disparado. Mas ao ver os olhos do menino brilhando, ela entendeu tudo. "Você não está entendendo o que está acontecendo", disse ela com a voz embargada. Arthur virou-se para o pai. Chorava, mas não de dor. Era outro tipo de choro. Choro de quem se encontra depois de muito tempo. "Pai, eu posso andar." Marcelo ficou paralisado por um segundo. Depois, cambaleou até o filho e o envolveu num abraço apertado, sem conter o choro. Um choro profundo, como o de quem vê a vida nascer de novo. "Você conseguiu, filho. Você conseguiu." Lídia se ajoelhou ao lado deles, passando a mão nos cabelos de Arthur com ternura. "Eu sabia que você ia sentir suas pernas de novo. Eu sabia." "Eu também", respondeu ele, rindo em meio às lágrimas. "Porque agora eu ando, com tudo o que vocês me deram aqui dentro." E apontou para o peito. Era verdade. Arthur andava, com os pés, com o coração, com o amor que o cercava como escudo. Naquele dia, ninguém saiu de casa. Não precisavam. O mundo inteiro tinha mudado ali mesmo, na sala, entre degraus vencidos e sonhos que voltaram a caminhar. A casa já não era apenas um lugar de paredes e móveis. Agora, era também um lar onde as vozes ecoavam cheias de vida, onde o chão sentia o toque dos pés correndo, onde as janelas se abriam para dentro tanto quanto para fora. Naquela tarde, Lídia e Arthur correram pelo corredor com os pés descalços, rindo alto, num esconde-esconde que já durava meia hora. 1, 2, 3... "Lá vou eu!" gritava Lídia com as mãos nos olhos, rindo antes mesmo de abrir. Arthur, com as pernas mais firmes do que nunca, se escondia atrás das cortinas, sob a mesa, atrás do sofá. Cada novo passo era uma vitória, mas agora ele não pensava mais nisso.
Ele apenas brincava. Marcelo assistia àquela cena sentado na poltrona da sala. O riso dos dois era como música, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu o peito se abrir sem dor. A culpa ainda morava lá, sim, mas agora ela dividia espaço com outra coisa: paz. No quintal, Lídia desenhou uma amarelinha com giz colorido. Arthur pulava de quadrado em quadrado, tropeçando às vezes, mas gargalhando em cada erro. Depois, passaram para a queimada, usando uma bola de pano que Lídia mesma costurara com a ajuda de Dona Dalva. Cada acerto era uma festa, cada tombo uma piada. Acertei, gritava Lídia, correndo atrás de Arthur. Só porque eu deixei, ele respondia fingindo indignação. Marcelo, encostado no batente da porta, observava tudo. A luz do fim da tarde dourava os cabelos dos dois, e naquele momento ele não via mais a menina da rua, nem o filho que andava com dificuldade. Via duas crianças que, apesar de tudo, sabiam brincar, sabiam amar. Respirou fundo, e foi um respirar de verdade, não daqueles que só preenchem os pulmões, mas dos que aliviam a alma. Pela primeira vez em muitos anos, ele se permitiu sentir leveza. Lídia correu até ele, suada e risonha. Vai jogar com a gente, pai? Marcelo sorriu. Eu? Queimada? Claro! Arthur apareceu atrás dela. Se cair, a gente te ajuda a levantar. Ele não respondeu com palavras. Apenas tirou os sapatos e desceu os degraus devagar, sentindo o chão nos pés como se reencontrasse algo esquecido. E ali, entre risos, tropeços e alegria, Marcelo entendeu que o amor, quando é verdadeiro, sabe curar até aquilo que parecia sem volta. Porque naquela casa, agora, havia infância de novo. E onde mora a infância, mora a esperança. Marcelo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Dona Dalva saindo da casa após uma breve visita no domingo anterior. Apesar do sorriso contido, havia algo em seu olhar. Um cansaço fundo, um peso no corpo, como quem carregava mais que saudade. E ele sabia no fundo que havia mais naquela história. Decidiu então procurar o posto de saúde do bairro onde ela vivia. Com jeitinho conversou com uma enfermeira antiga que conhecia Dona Dalva desde os tempos em que Helena ainda era viva. Ela não reclama de nada, mas não está bem, contou a enfermeira baixinho. Tem problemas sérios de circulação e pressão. O médico indicou um tratamento caro com medicações que ela não pode pagar. Ela vem aqui só quando a dor aperta muito, e mesmo assim, prefere o chá caseiro ao remédio que não consegue comprar. Marcelo ficou em silêncio. Sentiu o coração apertar. Voltou para casa carregando mais uma camada de culpa, não pelo que fizera diretamente, mas pelo tanto de dor que deixou acontecer em silêncio. No dia seguinte, passou pela farmácia mais próxima e comprou tudo o que a enfermeira havia indicado: comprimidos, pomadas, vitaminas, tudo. Colocou tudo numa caixa de papelão junto com um bilhetinho escrito à mão e levou até a casa de Dona Dalva. Ela abriu a porta, surpresa. Marcelo, o que faz aqui? Ele estendeu a caixa. Vim trazer algo. Para a senhora. Ela franziu a testa desconfiada e olhou dentro da caixa. Quando viu os remédios, seus olhos se encheram. Mas rapidamente voltou a erguer a voz. Eu não pedi isso. E também não vou aceitar. Eu me viro como posso. Marcelo respirou fundo. Não insistiu. Apenas olhou nos olhos dela com um tom sereno, firme, mas cheio de afeto. Dona Dalva, eu sei que a senhora não quer nada de mim. E eu entendo. Sei que não posso reparar o que sua filha sofreu, nem apagar os anos que se perderam. Mas isso não é sobre mim, nem sobre o passado. Ela desviou o olhar visivelmente emocionada. Então sobre o que é? É sobre a Helena. E sobre a Lídia. A senhora cuidou da sua filha o quanto pôde. Agora deixe que a memória dela cuide da senhora também. Não aceite por mim, aceite por ela. Pela neta que a senhora abraçou de novo. Porque se tem alguém que merece cuidado agora, é a senhora. Um silêncio forte preencheu o ar. Por alguns segundos, só o som dos pássaros no jardim. Dona Dalva passou a mão no rosto, limpando discretamente uma lágrima que escapou. A Helena sempre dizia que você não era só um erro, que você era um homem que tinha medo, mas que, se um dia mudasse, ela acreditava que faria o certo. Marcelo abaixou a cabeça. A voz quase não saía. Eu demorei, mas estou tentando. Ela pegou a caixa das mãos dele, com delicadeza, sem mais resistência. Então comece assim, disse, com o que importa. Marcelo assentiu. E antes de sair, ela completou. E da próxima vez traga a Lídia.
Ela vai gostar de comer pão de queijo quente comigo. Ele sorriu. Um sorriso limpo, leve, como quem finalmente começa a construir algo novo, com verdade. Desde que aceitara os remédios, Dona Dalva vinha se permitindo pequenos passos de volta à vida. Os dias ainda eram silenciosos, mas agora tinham cheiro de café fresco pela manhã e de pão de queijo nas tardes de domingo. Lídia passava lá com frequência, ajudava a arrumar a cozinha, ouvia histórias de quando sua mãe era pequena e levava bilhetes coloridos que Arthur fazia com as próprias mãos. Foi numa dessas visitas que tudo começou a mudar de verdade. Arthur pediu para ir junto. Eu quero conhecer a sua avó de verdade, disse ele a Lídia. Eu não tive avó, mas acho que ela pode ser um pouco minha também. Lídia riu, apertando o coração com ternura. Ela é séria, mas tem um jeito escondido de amar. Vai com calma. Arthur foi. Com seu jeitinho calmo, sorriso sem exagero, olhos que sabiam enxergar além. Dona Dalva os recebeu com um avental de algodão e os cabelos presos num coque já solto pelo vento. Quando viu Arthur, hesitou, mas ele se adiantou e estendeu a mão. Eu sou Arthur. Gosto de chá com bolacha e de gente que conta histórias de verdade. Ela sorriu sem perceber. Então acho que veio ao lugar certo. Sentaram-se no quintal. Lídia regava as plantas enquanto Arthur e Dona Dalva conversavam. Ela não sabia muito bem como lidar com aquela criança que falava como adulto e sorria como quem entendia tudo, sem julgar nada. A senhora sente muita falta da sua filha, né? Dona Dalva suspirou. Sinto. Todos os dias. Eu também sinto falta da minha mãe. Mas minha mãe dizia que a gente não perde quem ama. Eles só mudam de lugar. Ela o olhou com surpresa. E onde você acha que eles ficam? Arthur pensou um pouco. Depois apontou o peito. Aqui, onde a saudade mora, mas o amor também. Dona Dalva levou a mão ao rosto, tentando disfarçar o choro. Mas Arthur, sensível como só ele sabia ser, continuou. A Lídia fala da mãe com brilho nos olhos. A senhora também. Então acho que a Helena ainda vive entre vocês duas. Ela não respondeu. Apenas colocou a mão sobre a do menino, apertando devagar. Nos dias seguintes, Arthur voltou outras vezes. Sentavam-se no jardim, desenhavam juntos, jogavam dominó. Ele fazia perguntas simples, e ela respondia com memórias que achava ter esquecido. O riso dele fazia eco na casa, e aos poucos, o luto de Dona Dalva foi perdendo espaço para uma ternura que ela julgava enterrada com a filha. Numa tarde, enquanto Lídia passava pano na varanda, Dona Dalva observava Arthur pintando um passarinho com giz de cera. Sabe, menino, você trouxe luz para minha casa. Foi a senhora que abriu a janela, respondeu ele, sem parar de pintar. Ela sorriu. Um sorriso cheio de gratidão e saudade em paz. Naquele momento ela soube. A dor pela perda de Helena não desaparecera, mas agora estava cercada de amor. E isso a fazia suportável, suave, vencível. E Arthur, sem saber, tinha se tornado seu curador. Não com receitas, mas com presença. Com um coração de criança que já sabia muito sobre o que importa na vida. Amar quem ficou e honrar quem partiu, vivendo bonito. Era uma noite silenciosa, com o céu limpo e uma brisa suave tocando as cortinas do quarto. Lídia e Arthur estavam sentados no chão, cercados de almofadas, olhando pela janela entreaberta. Lá fora, as estrelas pareciam piscar com mais força, como se tivessem algo a dizer. Lídia apoiou a cabeça no ombro de Arthur e perguntou com delicadeza. Arthur, o que aconteceu com a sua mãe? Ele ficou quieto por um instante. Respirou fundo, como quem busca nas memórias a resposta que nunca foi clara. Eu não sei direito, disse com a voz baixa. Eu era muito pequeno, só lembro de uma coisa. O quê? Ela me abraçou bem forte, uma noite, e disse que, mesmo que eu não a visse mais, ela seria a estrelinha que ia brilhar na frente do meu quarto, toda noite. Que quando eu sentisse saudade era só olhar para ela. Lídia apertou os olhos, tentando segurar a emoção. Você acha que minha mãe também faria isso por mim? Arthur virou-se devagar e segurou sua mão. Eu tenho certeza. E como se o céu escutasse, duas estrelas muito próximas começaram a brilhar com uma intensidade fora do comum, bem na direção da janela. Eram grandes, nítidas, solitárias e ao mesmo tempo juntas. Lídia apontou. Arthur, você tá vendo? Tô. Elas estão ali, as duas, como se estivessem esperando a gente notar. Eles ficaram em silêncio.
os olhos marejados, os corações cheios, e naquele instante nenhum dos dois era órfão, nenhum deles estava sozinho. Estavam com elas. Lídia sussurrou: "Mamãe, eu te vejo, eu te sinto." Arthur apertou a mão dela com força. "E eu também vejo a minha. Elas estão ali, sempre estiveram." As lágrimas vieram, lentamente, não de tristeza, mas de algo maior, como se o amor que ficou guardado no peito por tanto tempo finalmente tivesse encontrado o caminho de volta. Foi então que Marcelo entrou no quarto, com uma toalha de rosto nas mãos, pronto para chamar os dois para dormir. Parou na porta. A imagem que viu o desmontou por dentro. Seus dois filhos de mãos dadas, chorando em silêncio diante do céu estrelado. Duas crianças que haviam perdido tanto, mas que agora brilhavam com luz própria. Ele não disse nada, apenas se aproximou, se ajoelhou atrás deles e os envolveu com os braços. E ali, sem conter o choro, disse com a voz embargada: "Eu também sinto vocês. E agora sinto que nunca mais vou deixar ninguém se perder." Os três ficaram ali abraçados, enquanto as estrelas continuavam a brilhar. E naquela noite, o céu não parecia mais tão longe. As manhãs na casa já não começavam com silêncios longos, nem com lágrimas escondidas. Agora, havia cheiro de café no fogão, risadas vindas do quintal, e o barulho do rádio antigo de Dona Dalva tocando modinhas da juventude dela. Lídia havia se mudado oficialmente para o quarto ao lado do de Arthur. As paredes estavam decoradas com desenhos dos dois, lembranças da escola, bilhetes coloridos e frases de Helena que Lídia fazia questão de espalhar como pequenas orações. A gente não precisa de muito, só de amor de verdade. Dona Dalva agora morava com eles. Marcelo insistira com delicadeza, mas foi Arthur quem conquistou o sim definitivo. "A senhora me ajuda a plantar uma árvore no quintal?" ele disse no dia da visita. "Que árvore, menino?" "Uma árvore que cresce com a gente dentro." Ela não entendeu de imediato, mas dias depois aceitou o convite. Agora, todas as tardes, os quatro se sentavam sob a pequena muda de ipê amarelo que haviam plantado no quintal. Era ainda pequena, mas já firme, como eles. Lídia brincava com Arthur de palavras inventadas, criavam nomes de estrelas, jogos de rimas. Dona Dalva fazia bolinhos de chuva com açúcar e canela e contava histórias que faziam os dois gargalharem. Marcelo assistia a tudo com o coração inteiro. Não precisava mais fazer grandes gestos. Seu maior feito agora era estar ali, todos os dias, com calma, com humildade, com amor. As feridas de Lídia não sumiram, mas já não sangravam. Às vezes, ela acordava com saudade da mãe. Quando isso acontecia, escrevia cartas para Helena e enterrava sob a árvore do quintal. Arthur, agora andando com segurança, fazia planos para ensinar outras crianças a acreditarem em si mesmas. Sonhava em ser fisioterapeuta, ou talvez poeta, ou os dois. Dona Dalva, pela primeira vez desde a partida da filha, sentia o coração aquecido. Os remédios ajudavam o corpo, mas era o convívio que curava a alma. E todas as noites, antes de dormir, Lídia se sentava à janela, olhava para o céu e buscava as duas estrelas. Elas ainda estavam lá, brilhavam juntas, firmes, serenas. "Boa noite, mamãe", dizia. "Boa noite, mãe do Arthur." Arthur, do outro lado da parede, respondia baixinho: "Até amanhã, estrelinhas." E naquela casa, agora cheia de memórias e de futuro, vivia uma família formada pelo improvável, mas sustentada pelo que mais importa: o amor decidido, o amor que fica. Era fim de tarde quando Marcelo, sentado à escrivaninha de madeira do escritório, com a luz do sol entrando em listras pelo vidro da janela, escreveu a última linha de uma carta. Ao lado, o envelope do testamento recém-assinado, cuidadosamente colocado, aguardava o momento certo. Ele respirou fundo, segurando a caneta ainda entre os dedos. Havia um silêncio bom dentro dele, um silêncio cheio de respostas. Dobrou a carta com calma, colocou-a no envelope e escreveu em letras pequenas: "Para meus filhos e minha família, quando for tempo." Não havia despedida anunciada, não havia doença, não havia adeus. Havia apenas um homem em paz com quem ele se tornou. Naquele mesmo dia, Lídia e Arthur brincavam no quintal, agora florido pelo ipê amarelo que crescia um pouco mais a cada semana. Dona Dalva tricotava na cadeira de balanço e, de vez em quando, ria sozinha com as bobagens de Arthur. Marcelo se aproximou devagar, observando os três como quem contempla um presente raro. No dia seguinte,
Ele levou os papéis ao cartório e oficializou seu testamento. Dividiu todos os seus bens igualmente entre Lídia e Arthur. Uma parte significativa também foi dedicada a Dona Dalva. Não por obrigação, mas por gratidão. A casa seria sempre deles. Os negócios ficariam sob gestão de profissionais de confiança. Mas o mais importante estava na carta. Meses depois, num domingo calmo, Marcelo entregou o envelope a Lídia. Quando você sentir que é hora, lê com calma. É meu jeito de agradecer. Ela olhou com curiosidade, mas respeitou. Guardou a carta com carinho no fundo da gaveta, entre as cartas que escrevia para a mãe. E numa noite de céu limpo, sentada ao lado de Arthur no jardim, resolveu abrir. A carta dizia: Meus amores, se esta carta chegou até vocês, é porque a vida me deu tempo suficiente para dizer, com todas as letras, o quanto vocês me transformaram. Lídia, sua fé foi o maior presente que recebi. Você acreditou quando ninguém mais acreditava. E isso me lembrou, todos os dias, da Helena. Sua mãe vive em você, no jeito firme e doce de falar, no olhar que acolhe. Em cada gesto seu, ela me ensinou de novo a amar. Arthur, sua coragem me salvou. Você me mostrou que amor de verdade é persistente, é silencioso, mas é a força mais bonita que existe. Você é a lembrança viva do que eu devia ter dado à sua mãe, e não dei presença. Dona Dalva, seu perdão silencioso me ensinou que o tempo não apaga tudo, mas o amor é capaz de iluminar até o que ficou na sombra. Obrigado por cuidar da Helena e por aceitar cuidar de nós. Vocês foram meu milagre. Agora tudo que é meu é de vocês. Mas o que vale mesmo eu já deixei nos nossos dias juntos. No cheiro do pão quente, nas risadas no quintal, nos olhos marejados de esperança. Isso ninguém pode tirar. Com amor para sempre, Marcelo. Lídia não conseguiu conter as lágrimas. Arthur abraçou-a sem dizer nada. Dona Dalva se aproximou em silêncio e os envolveu num abraço único, firme e sereno. A carta foi guardada na caixa da echarpe azul. E naquela noite, ao olharem para o céu, Lídia e Arthur viram as duas estrelas de sempre, firmes, juntas, agora acompanhadas de uma terceira, pequenina, brilhando com delicadeza ao lado delas. E ali, naquela luz suave no céu, a história de uma menina de rua, um menino que reaprendeu a andar, uma avó que aprendeu a perdoar e um homem que escolheu amar, encontrou sua eternidade, porque onde há amor vivido com verdade, há vida que nunca termina.